Então vamos para o capítulo completo e narrado de Hunter x Hunter 342 após a vinheta. E aí pessoal, Sonde na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista Plus. E temos aqui o próximo capítulo de Hunter x Hunter, nesse projeto que é o Continente Escuro completamente narrado. Para você que parou no anime, é uma boa ouvir aqui conosco. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assim vocês não perdem nada. E bora pro vídeo, lembrando que no capítulo 340 terminou com o Beyond Netero se entregando aos Hunters e aos Zodíaco. Vamos ver o que aconteceu depois disso? Bom, o capítulo começa mostrando uma porta se trancando e alguém dizendo lá de dentro: escolta firme e rigorosa. Então vemos alguém está algemado, claro que é Beyond Netero, que diz ok. Vemos rapidamente o rosto de Shadley e Beyond diz: agora o V5 já conseguiu o que queria, podem fazer o que quiserem comigo, mas antes permitam-me fazer uma previsão. Bom, o título desse capítulo é mostrado então sendo capítulo 342 Decreto, escrito por Yoshihiro Togashi. Continuando, Netero com um sorriso maluco no rosto diz o seguinte: vocês dos 12 terão que me libertar e então iremos todos juntos ao continente da escuridão. Shadley, a atual presidente, diz: impossível, você é internacionalmente conhecido como perturbador da paz e já foi sentenciado a longos anos de prisão. Isso é uma desilusão irrealista da sua parte. Beyond diz: bom, essa observação é excelente, mas na realidade não é assim que as coisas funcionam. Afinal, existem outros métodos. Acho que talvez levará algum tempo para a informação sobre a minha situação chegar ao V5, talvez tempo suficiente para... Então vemos que parece um gravador ou um celular. Enfim, na página 3 vemos Beyond em frente ao Zodíaco. Shadley diz: eu vou registrar toda a nossa conversa, tem algo contra isso? Netero diz: não, façam como quiser. Se vocês conseguem suportar agirem como cãezinhos do governo, então em pensamentos, Shadley diz: ele é uma imagem exata, só de entrevistá-lo meu coração já começa a se agitar. Qual o objetivo dele? Por enquanto eu só tenho certeza de uma coisa: nós estamos apenas na defensiva nesse momento, pois é ele quem está atacando. Então Beyond diz: antes de mais nada, que tal vocês se prepararem para termos uma conversa séria sobre as verdadeiras intenções do V5 e seus motivos? Então vemos um mapa, enquanto ele diz: quanto ao presente, esse é o mapa mundi oficial. Então vemos o mapa e a continuação dele falando: o nosso mundo está localizado no centro do lago Moebius, um lago gigante do continente da escuridão. Análises de nossos dados e relatórios relatam que a humanidade já tentou desafiar a viagem 149 vezes. O número de sobreviventes confirmados é de 28, sendo pessoas de 5 viagens diferentes. O mestre Beyond é um dos sobreviventes confirmados. Todas essas 5 viagens aconteceram após o V5 entrar em pacto de não agressão com a ajuda de guias extras oficiais. Sem um guia, a humanidade estaria em um ponto onde seria incapaz de atravessar as fronteiras estabelecidas pelo oceano. Em outras palavras, desde tempos antigos até hoje, ao menos oficialmente, a humanidade jamais foi capaz de concluir uma viagem ao continente de escuridão usando suas próprias forças. Vemos que quem está fazendo a apresentação agora é aquele jovem que ficou de ler o livro no capítulo passado. Ele continua a sua apresentação. Aliás, esses 28 sobreviventes possuíam uma aptidão física de campeões mundiais e foram todos abençoados com muita sorte. Mesmo assim, após retornarem vivos e terminarem seus testes pós-viagem, apenas 3 deles foram capazes de retornar suas vidas normais. Isso leva a porcentagem de chance de retorno bem sucedido para meros 0,04%. Isso sem mencionar que seria absurdamente difícil para uma pessoa comum aguentar a viagem. Então uma senhora diz: quem são esses guias? Outro rapaz diz: uma raça conhecida como os Guardiões do Portão do Continente Negro. A mulher então fala: Guardiões do Portão?
Então o rapaz que cochicha com ela diz: que tal você tentar ler os documentos ao menos uma vez, droga? Uma espécie de criatura mágica que possui conexões diretas com o continente sem negociações com eles, seria extremamente difícil viajar para o continente negro. Então uma pessoa levanta a mão e pergunta: eu tenho uma pergunta. Então ele diz: pergunte. A mulher diz: até agora tudo que você nos disse são fatos já conhecidos e documentados. Me pergunto se será o mesmo com a atração principal, as 5 grandes calamidades. Então a velha diz: é óbvio que sim, isso é tudo uma perda de tempo. 5 grandes calamidades? Então vemos um velho diz: escutem, não importa o quanto falemos sobre riscos. Para os aventureiros em busca de seus sonhos, tudo o que eles precisam e se importam é o combustível. Paguem o que for preciso, descansem um pouco e esperem pelos resultados. Vamos, pessoal, vamos todos agir como países respeitáveis e com apropriados interesses corporativos. Então outra pessoa da reunião diz: bom, não cabe a mim interferir na diminuição de participantes confiáveis, mas nós gostaríamos de saber sobre essa tentativa pública de impedir o progresso de Kakin. Então o rapaz novo que apresenta diz: os dados sobre isso estão em um conjunto diferente de documentos. O país se enquadra no 4º artigo da Constituição Ameaças Internacionais. Sobre os itens 7 a 9, sobre doenças infecciosas, pragas, epidemias e formas de vidas perigosas, ações proativas ou ações relacionadas a ameaças desconhecidas são oficialmente declaradas proibidas. Essa decisão foi tomada para garantir que esse nível de perigo não afete a segurança nacional de nossos países. Ela permite intenção militar para forçar participação pública em tudo que se considerar necessário. Então o velho diz: sim, nós já sabemos tudo isso, Kakin também sabe. Então outro rapaz da reunião diz: tudo que nos discutimos aqui é de conhecimento público e Kakin inevitavelmente ficará sabendo sobre isso. Então o rapaz que apresenta diz: eu sinto muito se eu estiver me repetindo, mas é de senso comum que uma sociedade que é capaz de ser oficialmente controlada e impedida a qualquer momento é extremamente restritiva, e ninguém pode negar que essas soluções militares se provarão efetivas e tem acontecido frequentemente de tempos em tempos. Para conseguirmos sobrepor essa situação em paz e conseguir governar os Kakin, precisará fazer parte do V5. Então vemos que os 5 homens que fazem parte do V5, os representantes ficam olhando para o rapaz da apresentação. Então ele continua: nós devemos nos reorganizar agora como V6, e além de apoiar a viagem de Kakin, devemos dar suporte aos 5 países por trás dos panos. Inevitavelmente teremos que demonstrar a Kakin que nós fizemos todas as preparações e estamos prontos para considerar Kakin como o representante final dos 6 continentes. O nome do rei deve ser pioneiro no novo continente. É assim que deve ser registrado oficialmente na história. E em troca, isso deverá ser reconhecido em documento como méritos iguais de ambas as 6 partes. Para o alto e número de imigração, podemos usar as ilhas inabitadas que ficam nos limites da área de não intervenção do oceano. Podemos usar essas ilhas como um falso novo continente e enviarmos esses imigrantes para lá, com a esperança de estarem vivendo no novo mundo. O rapaz continua: quanto à viagem, nós devemos selecionar os membros com cuidado e deixar Kakin nas mãos deles, enquanto simultaneamente trabalhamos em solidificar o V5. Então a mulher diz: mas a Associação Hunter aceitará sem problemas que a V5 fique de olho neles? Então o rapaz continua: nesse exato momento eles estão com a missão de capturar Beyond. Após completarem essa captura, eles irão agir com manobras persuasivas. Se eles conseguirem negociar com facções fortes e rebeldes, eles terão provado que são realmente valiosos. A mulher do V5 disse: e se eles falharem? O rapaz da apresentação diz: então nós teremos que realizar negociações diretas com o líder de Kakin. V6 seria com certeza capaz de lidar com isso, mas se não pudermos usar a associação, então não seremos capazes de entrar como uma parte não oficial do comitê de aprovação. Nesse caso, baseado em nossos cálculos,
nossa organização irá encarar um aumento de custo de quase 25%. Então alguém carimba algo no papel. Na próxima página voltamos a Beyond Netero, que diz: a política de abrir as portas foi uma escolha para definir outras alternativas. Sem isso, o V5 não seria capaz de agir. E se esse processo ingenuamente honesto e apropriado desse errado, o plano seria destruído. Então Chadley diz: se nós não estivéssemos realizando nossa missão de proteger a segurança da Associação de Imigração Civil, pensa que haveria um grande risco? Beyond diz: você não está considerando nem mesmo seus próprios riscos? Você tem coragem, mas pergunto, o quanto vai durar agindo assim? Quando chegar a hora de fugir, ninguém aceitará. Eu mantive a segurança dos cidadãos com todas as minhas forças como desculpa. Chadley então fala: não se preocupe com a associação, nós estamos bem. Por outro lado, você não deveria estar se preocupando mais consigo mesmo? Então vemos o Zodíaco Kanzai, que diz o seguinte: é inútil, eu não entendo uma palavra sequer da conversa deles, alguém traduz para mim, por favor? Então Sako Kobayakawa diz: em outras palavras, Beyond está oferecendo fazer o rei de Kakin uma figura histórica significativa em troca da ida para o continente escuro. Contudo, não seria nada legal se o V5 fosse mandar todos nós para lá enquanto ela quer que nós fiquemos de olho no Beyond e mantermos nossa dignidade. Kanzai, ainda não entendendo nada, pergunta: essa conversa tem algo a ver com nós afinal? Então Geron, outra Zodíaco, diz: no sentido de grandes riscos, grandes recompensas, sim. Se falharmos, perderemos confiança e a autoridade com os clientes das principais organizações mundiais. Se conseguirmos, é provável que nós, enfim, realmente conseguiremos entrar no continente escuro. E claro que ao mesmo tempo a associação estará fazendo um grande favor à humanidade. Beyond diz: mas é claro que vocês devem estar pensando que eu estou tentando enganá-los e entrar em contato com o V5 eu mesmo. Tenho certeza que eles vão dizer: diga ao Beyond que nós aceitaremos uma viagem de fiscalização. Porém é a Associação Hunter que deve cuidar desse tipo de fiscalização. Claro, se o V5 confiar essa missão a vocês, essa é a minha declaração de guerra a vocês. O verdadeiro campo de batalha é no continente escuro. Vão se juntar a mim? Ao ouvir isso, Chadley em pensamento diz: esse é um desafio, um duelo. Se não lutarmos com a associação toda, correremos um grande risco. Então Chadley diz: claro, se tudo o que você disse até agora é verdade, então nós aceitaremos sua oferta. Mas antes disso ainda há alguma coisa que preciso confirmar. Beyond diz: por mim tudo bem, fiquem com o que quiser, sangue, cabelo, qualquer coisa. Chadley novamente em pensamento diz: então ele já está esperando que a gente suspeite que ele seja um impostor? Entendo, ele é mesmo incrível, é mesmo filho do presidente. Para ir ao continente da escuridão, ele planeja passar por cima da associação. Touro, entre em contato com o V5. Nós acabamos entrando na arena contra a nossa vontade. Tudo foi organizado com táticas desonestas, mas é mesmo o jeito mais fácil de convencer o V5 a ir ao novo continente. Sem hesitar em usar ataques sujos, nosso sagaz oponente nos arrastou para o seu lado. Parece que no fim realmente iremos junto do Beyond para o continente escuro, pessoal. Houve uma mudança de planos, essa é uma missão secreta do V5, em outras palavras, um trabalho aprovado pela associação, diz o atual presidente Chadley. Kanzai diz: então nós vamos para lá todos juntos? Que parte disso é um desafio? Geron então diz: nossa, você é tão... Beyond será transportado para o continente da escuridão preso. Lá ele será solto e estará livre para fazer o que quiser. Enquanto sob nossa supervisão ele afastará seus companheiros. E além disso, nós precisaremos descobrir uma solução para a calamidade. Então, na próxima cena, vemos um mar completamente escuro em muitas ondas. Nós não temos pista alguma se algo nos atacará ou sobre o que poderia ser o suposto atacante. Continente completamente desconhecido. Então, o Zodíaco Miss Aiston diz o seguinte: mas não é esse o nosso trabalho? Nós somos Hunters, sabe? Shelley diz: isso mesmo, então preparem-se. Ginta diz:
Durante nossa viagem, nós podemos vir a entender e conhecer o Beyond, então iniciarmos nossa aventura juntos ou algo assim? Então a Cluck diz: Quinta, sua cabeça está delirando, acorda. Shelley deixa que eu fique de guarda, diz o Saco. Shelley diz: Obrigado. Você também devia se preparar, vai ficar preso por um bom tempo, diz Shelley a Beyond. Beyond então diz: Sim, preso por um bom tempo. Estarei esperando, estarei pronto quando chegar a hora, em uma cena que dá um foco em Beyond the Terra. De volta ao prédio V5, vemos alguém falando: Bom trabalho, foi uma boa apresentação. Então o rapaz diz: Obrigado, mas me pergunto se valeu a pena. Então aquele velho diz: O quê? Seguir as ordens e apresentar grandes exemplos para todo possível risco, isso não vai contra os departamentos que inclusive já decidiram que querem ir mesmo sabendo dos riscos? Não se preocupe com isso, nossa missão é ser o mais correto possível. Os riscos não importam, mesmo antes que o nosso cliente decida se viajará ou não, temos que apresentar o caminho mais seguro, fazer a decisão ou não é responsabilidade dele. Algo ainda o incomoda? O velho diz ao jovem. Então o jovem diz: As determinações oficiais do departamento dizem que o diário de viagem ao Novo Mundo é uma fantasia do autor, mas o livro foi criado como uma referência vital daquele mundo. Então o velho diz: Haha, você se parece mesmo comigo, vai se tornar um bom gerente, com certeza. Mas é verdade, ter um mundo honesto e pacífico é o mais importante. Mas cá entre nós, a paz é o mais importante, não acha? Então vemos no mar de uma cidade o que parece ser uma grande baleia negra. Alguém diz: Vejam, aquele é o gigante navio de transporte, Baleia Negra número 1, sua capacidade é de 200 mil pessoas. Para ser capaz de se mover, seu interior é simples, mas graças a isso e ao seu custo foi possível sua fabricação rápida. Nosso lendário rei, Roi Coro, declarou que no próximo ano ele terminará a produção de mais 20 desses navios. E o mais incrível é que ele afirmou que daqui a 5 anos, 1000 de pessoas serão transportadas ao continente negro. Vocês devem se lembrar desse grandioso dia eternamente, o dia em que esse navio irá fazer sua primeira viagem com o mestre Beyond e o rei e as 14 princesas. Agora atenção todos, nós faremos um sorteio para decidir em que navio você poderá embarcar. As chances de entrar no primeiro navio são de 1 em 1300. Isso não é um sonho, tudo isso que você acaba de ouvir é real. Então, em uma reunião, alguém diz: Hoje estamos cheios de histórias incríveis sobre os planos de imigração. Sim, apesar de que a única coisa que ainda mantém um certo nível de ansiedade é os riscos da viagem. No topo da lista de espécies apresentadas pelo Departamento de Aprovação estão espécies de rank C. Vendo por esse lado, podemos facilmente entender o quão perigosas são essas espécies de rank C. Aqui mesmo existem várias espécies de rank C, como por exemplo ursos, tubarões, cobras venenosas, abelhas assassinas. São espécies que apenas com muito azar você encontra, e apenas no pior cenário possível causam mortes. Na internet podemos ver que a opinião é geral e todos acham que existem espécies de rank B ou até mesmo rank A, espécies super perigosas vivendo no novo continente. Hahaha, alguém diz. Claro que ninguém vai afirmar com certeza que não existem. Essas pessoas são as mesmas que pensam que a razão para a humanidade não ter ido ao continente da escuridão até hoje é porque existem espécies perigosas lá. Em Ruínas Ancestrais foi escrito: haverá uma calamidade quando o oceano for atravessado em direção ao novo continente. Nós concluímos que isso estará relacionado ao grande número de pessoas morrendo por bactérias, por infecções. Hoje em dia, nosso controle sobre doenças avançou o suficiente para sermos capazes de suportar essa situação. Por outro lado, com as doenças sob controle, seremos capazes de observar novas formas de vida e novos e preciosos minerais. Em todas as eras de desenvolvimento da humanidade, nós sempre realizávamos descobertas e criações de coisas que poderiam ser previstas e planejadas. Eu prevejo que nos próximos 10 anos a humanidade entrará em sua maior corrida de ouro de toda a história.
Quando o homem diz isso, vemos alguns passos. Então, vemos que é King Freaks que chega onde estava aquela reunião dos ajudantes de Beyond. King diz: o continente escuro, o continente dos sonhos. Então vemos um close também em Pariston Hill. King encarando ele diz: e aí, que tal me deixar participar também? Essa chance só acontece uma vez, não é? Pariston diz: uau, que surpresa, tinha certeza que você viria para nos impedir. King diz: é por isso mesmo que estou aqui. O tumulto dessa vez foi pela sua pequena obrigação especial, não foi? Se a associação responder à provocação de Beyond, nós iremos para o novo mundo. E caso contrário, a associação Hunter é quem irá. Envie 5.000 quimeras. Seria o suficiente para você brincar, certo? A associação não é um brinquedo seu. Por favor, chega de ficar causando problemas. De agora em diante, sou eu quem vai brincar com você, até ouvir você pedir desculpa. Pariston diz: finalmente você decidiu se juntar a mim? Ging responde: me juntar? Eu não diria isso. E se eu quisesse brincar por mim mesmo? Fim do capítulo e texto final do editor. Qual é a razão por detrás desse sorriso de King Freaks? Fim do capítulo 342. E é isso, pessoal. Esse foi o capítulo 342, narrado com bastante texto, bem no estilo de Togashi. E aí, vocês estão ansiosos por essa viagem ao continente escuro? Deixem nos comentários o que vocês acharam do capítulo 342, lembrando que logo trarei o capítulo 343. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu!